Bem-vindos a mais uma aula da História do Brasil e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula ali do período democrático que começou ali em 1946, né? A retomada do período democrático após... começou em 1945 a 64, né? Após o final do Estado Novo e primeiro presidente nós vimos Eurico Gaspar Dutra, né? Que foi ali, governou o Brasil entre 30 de janeiro de 46 a 30 de janeiro de 51. Ele cumpriu o seu mandato e depois quem venceu a próxima eleição foi Getúlio Vargas, voltando então ao poder agora de forma legitimamente democrática. Ele dizia assim: eu voltarei não como líder político, mas como líder das massas. E um dos maiores compromissos da campanha de Getúlio foi o fortalecimento das empresas nacionais, criada por sua iniciativa, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa Fábrica Nacional de Motores, ela criada em 39, na realidade ela foi criada ainda no tempo do Estado Novo, né? A chamada FNM, conhecida como FENEME, como ficou conhecida, e ela produziu sobretudo caminhões, mas alguns automóveis também nas décadas de 50 e 60. A forte concorrência das multinacionais, a falta de incentivo de interesse do governo brasileiro fizeram, infelizmente, que a FNM, né, fosse minguando até encerrar suas atividades em 1970. Mas a grande ponto do governo Vargas foi a Petrobras, a criação da Petrobras em 1954. Bem, olha, então o governo Vargas ele assume em 31 de janeiro de 1951. Ele cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que é conhecido hoje como BNDES, né? Em 1951, o ministro da Fazenda, Horácio Laffer, lança um plano econômico, o Plano Laffer, uma lista extensa de projetos com criação de novas fontes de energia elétrica, expansão da indústria de base, a modernização dos transportes, a ampliação dos serviços portuários e a introdução de novas técnicas de agricultura. Já em 53, o ministro e o plano foram substituídos pelo Plano Aranha, cujo objetivo principal era a estabilização financeira. Ainda no campo econômico, Vargas foi perdendo o apoio dos setores empresariais à medida que o governo continuava com sua política de defesa do desenvolvimento econômico orientado pelo Estado Nacional. Grupos com tendências mais liberais começaram a se afastar do governo e criticar a intervenção governamental na economia, argumentando a favor da entrada de mais capital estrangeiro no país. Essa era uma tendência forte, um mundo em plena Guerra Fria, favorecida com a tentativa dos Estados Unidos de promover uma retomada no fluxo internacional de capital e do comércio exterior, combatendo políticas protecionistas ou nacionalistas em regiões sob sua influência, como era o caso da América Latina. A medida então mais polêmica do governo Vargas foi o projeto de criação da Petrobras, a princípio sem um monopólio estatal do petróleo e favorecendo uma economia mista, mas ainda assim controlada pelo Estado brasileiro. A proposta gerou cisões entre nacionalistas e liberais. Getúlio passou a ser acusado, contraditoriamente, de entreguista. A campanha O Petróleo é Nosso foi uma das mobilizações mais importantes ocorridas no país, reunindo grupos tão diversos como comunistas, socialistas, militares, católicos, trabalhistas e mesmo udenistas a favor do monopólio brasileiro do petróleo. E a Petrobras entrou em funcionamento em janeiro de 1954. Foi a maior realização do governo Vargas perante a opinião pública e hoje está aí, né, uma empresa que é uma potência, a Petrobras, consolidada como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Muito bem, mas houve muitos desgastes no governo Vargas, não é?
na parte econômica, muitos problemas, muitas dificuldades. A situação do Brasil, do cenário, era dificultosa. Nós vemos aqui, também associado ao governo Vargas, a ideia de nacional desenvolvimentismo, que incorre em termos gerais no apoio à intervenção do Estado e atividade de interesse nacional, principalmente industriais, com vistas à diversificação do mercado interno. A crise se tornou aguda a partir de 52, com a diminuição dos investimentos norte-americanos na América do Sul, o aumento da inflação e o aumento do custo de vida. Em 1953, Vargas lançou uma reforma ministerial, cuja principal medida foi a nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho. E a medida que Vargas colocou para Goulart era aumentar o salário mínimo em 100%. Duplicar o salário mínimo, né? Colocar o salário mínimo ali, aumentar em 100%, o que provocou uma reação já esperada, né, da UDN, mas endossada pelos militares. 42 coronéis assinaram um manifesto enviado a Vargas acusando o governo de corrupção, denunciando uma crise de autoridade no interior das Forças Armadas e pronunciando-se contra o aumento do salário mínimo. Os empresários também, eles ficaram contra, né, este aumento, mas ele foi mantido, né? No dia 1º de maio, em seu pronunciamento habitual por conta do Dia do Trabalho, Vargas elogiou Goulart e anunciou que levaria em frente a proposta de duplicação do salário mínimo. Agora, o grande estopim, né, numa crise que o país se encontrava economicamente, Carlos Lacerda era o grande opositor de Vargas, né, veementemente fazia críticas pesadas a Vargas, e ele acaba sofrendo o atentado no dia 5 de agosto de 1954, ali na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele recebeu um tiro no pé e presenciou a morte de seu guarda-costas, Rubens Florentino Vaz, major da Aeronáutica. A notícia foi imediatamente divulgada pela imprensa, que era em grande parte crítica a Vargas. O Diário de Notícias declarava que o país se sentia insultado com o assassinato. O Globo trazia novas revelações sobre o revoltante atentado. O Correio da Manhã destacava a multidão que acompanhava o enterro do major. E o Diário Carioca exaltava: povo chora, ajoelha e grita na rua. Então a suspeita caiu imediatamente sobre Vargas. E através das investigações, chegou-se ali a Gregório Fortunato, que era o homem que comandava a guarda pessoal de Vargas. Ele não admitiu que teve algo, né, o Gregório Fortunato, que teve algo com aquilo. Vargas provavelmente não teve nada a ver com aquele atentado, né, não sabia de nada. Quando as notícias chegaram de que o seu próprio chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, estaria envolvido com aquela situação, ele desfaz a sua guarda pessoal. O Gregório Fortunato, depois, ele acaba sendo preso. Depois de 8 anos, ele morre na prisão. Mas tudo isso levantou aquela crise gigantesca, né? Era como uma onda ainda maior que veio sobre Getúlio Vargas. Sob tamanha pressão e em solidariedade ao colega assassinato, a Força Aérea Brasileira entrou em rebelião contra o presidente, ao mesmo tempo que prosseguia as investigações sobre o crime. Então foi provada a participação da guarda pessoal de Getúlio Vargas no atentado contra Lacerda. Militares da Aeronáutica, da Marinha e do Exército entregaram um documento pedindo a renúncia do presidente entre os dias 22 e 23 de agosto. Até o próprio ministro da Guerra temia não poder mais controlar a situação de revolta militar. Diante da proposta de licenciamento do cargo até o fim das investigações, Vargas cedeu, ainda que contrariado. Porém, quando os militares se mostraram intransigentes, exigindo sua renúncia e sendo apoiados por praticamente todos os ministros do governo,
Ou seja, o presidente se recolheu aos seus aposentos, colocou seu pijama e tentou dormir. Ele estava completamente isolado. Acordou às 6 da manhã com seu irmão e sua filha batendo a porta com novas informações e orientações políticas. Vargas exigiu que o deixasse em paz e em algum momento, por volta das 8 horas da manhã, disparou um tiro certeiro contra o peito. Não sem antes deixar uma carta-testamento que dramatizou ainda mais o fim de sua longa trajetória política. Vargas tinha 71 anos. Além do maior símbolo nacional que o Brasil já tivera, e sua carta se tornou um manifesto do trabalhismo brasileiro contra os interesses dos monopólios estrangeiros. Um trecho da sua carta dizia: lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, a infâmia, as calúnias não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. No avião que decolou do aeroporto de Santos Dumont e levou o corpo do presidente para ser enterrado em São Borja, no Rio Grande do Sul, estavam presentes a viúva Darcy Vargas, a filha Alzira, o genro Amaral Peixoto e João Goulart. O único governador que foi ao enterro de Getúlio foi o Juscelino Kubitschek. Em frente ao aeroporto, centenas de milhares de pessoas choravam a morte de Getúlio Vargas. Getúlio era governador de Minas na época. Ao contrário do que poderia pensar a oposição, o suicídio de Vargas não resolveu nenhum dos problemas, reais ou não, pois havia também muitos problemas que não eram reais, mas que foram criados através de calúnias, de infâmias, que eram atribuídos a ele. Tampouco abriu caminho para a tomada de poder por parte dos militares conservadores ou da oposição liberal. A carta-testamento deixada pelo presidente foi sua última jogada política e provocou uma reação popular. Manifestantes chegaram a destruir patrimônios e prédios públicos e privados, além de atacar os jornais de oposição e os prédios das Forças Armadas. Carlos Lacerda foi obrigado a se esconder na Embaixada dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele era um grande inimigo, né, pessoal, realmente, um grande inimigo de Getúlio. E em seguida foi transferido para o navio à beira-mar para não ser linchado na rua. E com a morte de Vargas assumiu o vice-presidente Potiguar Café Filho, e nós vamos ver isto na nossa próxima aula. Vamos ver só mais um trecho sobre o Café Filho. Além de ter sido jornalista, esteve envolvido em política desde a Revolução de 30, atuando como chefe da polícia, inspetor do Ministério do Trabalho do primeiro governo Vargas, membro da Assembleia Nacional Constituinte de 34 e deputado federal. Filiado ao PSP de Ademar de Barros, tinha uma posição política mais conservadora do que a de seus correligionários. Muito bem. O Café Filho, ele tentou convencer Vargas a renunciar e após o suicídio sua posição foi tentar acalmar os partidos e garantir as eleições parlamentares de 3 de outubro de 54, além de afirmar manter aos humildes a proteção que Vargas sempre lhes deu. E nós vamos ver então sobre o desdobramento então destes acontecimentos até a próxima eleição que viria na nossa próxima aula. Na minha opinião, né, o político mais importante até hoje, né, na minha opinião, da história do Brasil, foi realmente Getúlio Vargas. Bem, nós voltaremos então na nossa próxima aula, vendo agora os desdobramentos após o suicídio de Vargas. Café Filho, então, o vice assume, e vendo como foi esse período até as novas eleições que viriam. Tá ok? Até lá, fiquem todos com Deus.